Hello guys, how are you? Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vamos então começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos relembrar uma coisa muito legal e importante que nós já vimos anteriormente, tá bom? Com algumas informações adicionais. Lembra que nós estávamos falando sobre alimentos, rotina alimentar, não é verdade? Nós estávamos falando sobre isso, sobre as refeições, breakfast, lunch, dinner. Nós vimos toda essa questão, né? Como falar os alimentos, né? Nós aprendemos tudo isso. E hoje nós vamos relembrar aquela perguntinha. Isso mesmo, vai aparecer aqui na tela para vocês e vocês vão conseguir acompanhar tudo direitinho. Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Muito bem, então olha só, vamos relembrar essa perguntinha que nós já aprendemos. What do you usually have for? E aqui a gente coloca a refeição, né, que a gente quer saber. Em qual período que a gente quer saber. Então, olha só. Aqui nós já aprendemos, né, essa pergunta e já treinamos ela bastante. Mas hoje nós vamos treinar mais um pouquinho, né? E vamos aprender as variações, né? De como perguntar sobre outra pessoa, tá bom? Então, vamos lá. What do you usually have for? Vamos colocar aqui, por exemplo, lunch. Ok? Opa, lunch. Então, nós estamos perguntando aí o que você costuma comer no almoço, tá bom? Então, repitam comigo. What do you usually have for lunch? What do you usually have for lunch? What do you usually have for lunch? Ok? Então, o que você costuma comer no seu café da manhã? E aí nós aprendemos que para responder, nós usamos o usually novamente. Então, como aqui, né, nós estamos usando you, né, para falar sobre você. Então, quando você for responder, você vai usar o pronome I, a palavrinha usually, ok, que é frequência, né, e o have, tá bom? Para falar o que você costuma ter no seu café, no seu almoço, né? Que no caso aqui nós estamos usando o almoço como exemplo, tá bom? E o for, tá bom? Então, essa é a nossa estrutura de resposta. Nós estamos apenas relembrando a nossa estrutura de resposta, tá? I usually have for lunch, no caso aqui, né? E aí você coloca todos os alimentos que você costuma comer no seu almoço, tá? Então, I usually have for lunch. Tananana. Você também pode responder de uma forma mais curta, apenas com I usually have, e aí você coloca quais são as suas refeições, tá bom? E aí você pode colocar direto já, sem precisar colocar essa partezinha aqui, ok? Então, aqui apenas para relembrarmos, tá bom? Então, relembrando, estrutura da nossa pergunta. What, tá bom? Essa é a nossa estrutura. What do you usually, tá bom? Usually have for. E aqui você coloca a refeição que você quer saber, né? Qual o período ali que você quer saber. Se é o breakfast, lunch ou dinner, né? Café da manhã, almoço ou jantar. Então, aqui nós temos essa estrutura para essa pergunta. E aqui a nossa estrutura de resposta. I usually have for lunch, tananã, tananã. Tá bom? E aí você coloca
todos os alimentos que nós já aprendemos, né? Já aprendemos pronúncias desses alimentos, aprendemos a escrita também, né? Muito legal. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é outra forma de perguntar. Por exemplo, se eu quero saber o que a sua mãe come, por exemplo, então eu vou usar o pronome pessoal referente a ela. Então, como que vai ficar? Vamos lá. Nós colocaremos what, né? O que? What, né? Aqui, nesse caso, como nós vamos usar, vou até passar para frente assim, ó, deixar esse espaço em branco, já nós vamos completar esse espaço. Aqui vai ser o pronome, certo? O pronome pessoal referente a ela. Ela. E o restante vai ficar igual, tá bom? Vou voltar aqui para a cor preta para vocês entenderem melhor. Então, aqui vai ficar dessa forma. Usually have for lunch. Ok, o que vai mudar nessa estrutura da nossa pergunta? O do, bem aqui, tá bom? O que vai mudar? Ao invés de usarmos apenas o do, nós usamos o does. Lembra que nós aprendemos sobre isso há algumas aulas atrás? Então, nós aprendemos que para o he, she, nós usamos does. A gente não usa o do, a gente usa o does, tá bom? Então, relembrando aí que para she e he, né, ele e ela, nós usamos does, tá? Então, isso vai mudar na nossa estrutura aqui da nossa pergunta, tá? What does she usually have for lunch? Então, muda aqui. E o restante vai ficar igual. E na resposta, tia Nath? Então, como que vai ficar aqui a nossa resposta referente ao pronome she, né? Bem simples, guys. A gente vai apenas trocar, né, o pronome, porque nós aprendemos com o pronome I usually, né, falando sobre nós mesmos. Então, aqui nós vamos apenas trocar o pronome. Ao invés de falar o I, você vai colocar o pronome she. She. E em seguida, a sua frase ficará do mesmo jeito. Olha só. She usually have for lunch. Ok? Vou colocar aqui de outra cor para vocês visualizarem melhor. Ok? Olha só então que interessante. Vamos treinar aqui, ó. Quando nós vamos falar sobre outra pessoa, então a gente troca o pronome pessoal, tá bom? E nós vamos trocar o verbo auxiliar apenas se for she ou, olha só, he, tá? Então, she ou he, o verbo auxiliar é does, tá bom? Então, como que vai ficar a pronúncia da nossa pergunta? What does she ou he usually have for lunch? Tá? What does she usually have for lunch? What does he usually have for lunch? E a nossa resposta, como já vimos, muda apenas aqui o pronome referente a quem nós estamos falando. She usually have for lunch, tanana. Tá bom? Então, para vocês entenderem melhor, se nós vamos falar o que eles costumam comer no almoço. Então, para vocês entenderem melhor, nós vamos escrever aqui também falando sobre eles. Então, vamos lá. What, né? Igual. Vou deixar espaço em branco.
Qual o pronome que nós usamos para nos referir a eles? Nós vamos usar então o pronome they. They. Lembram lá da nossa aula sobre os pronomes pessoais, verbo to be, né? Nós vimos tudo isso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a isso, se ficou com dúvida agora, não lembra, tá? Vocês podem estar voltando nessa aula ou pode estar me perguntando também, sem problema, tá? Então, vamos lá, continuando. What, deixei o espaço em branco pra gente completar já já. They é o nosso pronome referente a eles ou elas, né? Eles, várias pessoas. Usually have for... Vou colocar dinner agora para diferenciar um pouquinho. Então, olha só, guys. Percebam que a estrutura é bem parecida. Então, você precisa se atentar apenas aqui, ó, nos pronomes e no auxiliar, no verbo auxiliar que a gente coloca aqui. Então, qual é o verbo auxiliar que nós vamos acrescentar aqui para fazer essa pergunta? Nesse caso aqui, nós voltamos para o verbo auxiliar do, ok? Do. Então, lembrando que he, she, a gente usa does, olha só. Does para she e he. Agora, os outros pronomes a gente vai usar do. Do, ok? Então, sempre que nós formos, né, usar essa pergunta para poder perguntar sobre outras pessoas, sempre prestar atenção no pronome pessoal e o verbo auxiliar, tá? Que são os únicos que vão mudar. Aqui muda mais pra gente, referente a qual refeição você quer saber, né? Aqui não tem uma regra, que é só você alterar para a refeição que você quer saber, né? Então, aqui, pronome pessoal, verbo auxiliar, eles vão alterar quando, principalmente, formos falar sobre she e he, que o verbo auxiliar vai para does, tá bom? E aqui a resposta, como nós já vimos lá em cima, não altera. O que vai alterar? O pronome, tá bom? O pronome que inicia aí a nossa frase, né? A nossa resposta. Muito bem. Então, olha só quanta coisa legal a gente relembrou e aprendeu, não é mesmo? Muita coisa. Então, vamos para o nosso dever de casa. E nós vamos ter 2 deveres. Olha só. O primeiro dever é essa folhinha bem aí, ó. Vocês receberam essa folhinha, tá? Em casa. O que vocês vão fazer? Bem tranquilo esse dever. É um caça-palavras. E vocês vão encontrar esses alimentos que estão aí do ladinho, tá bom? Escritos aí do ladinho. Vocês vão encontrá-los, tá bom? E circular ou pintar do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Então, vocês vão encontrar essas palavrinhas aí, esses alimentos. E aí vocês vão treinando, tá? Conforme vocês vão encontrando as palavrinhas, vocês vão treinando aí a pronúncia, prestem atenção na escrita delas, tá bom? E vamos para o outro dever de casa, bem tranquilo também. Segundo dever de casa, para treinar essa pergunta que nós acabamos de aprender, né? Essa mudança também em como fazer a pergunta, nos referindo a outra pessoa, né? Então, nós vamos treinar isso também. Como? Lá no livro de vocês, ó, página 60. Olha só, página 60. Nós temos aqui, number 3, esse quadrinho, tá vendo? Ó? Nós temos aí esse quadrinho. Nesse quadrinho, o que vocês vão fazer? Olha só, nós temos aqui as 3 refeições. Breakfast, lunch, dinner. Aqui, no primeiro quadrinho, vocês vão preencher falando sobre a refeição de vocês, tá bom? O que vocês costumam ter, né, em cada refeição aqui, tá? Então, vocês podem escrever pouca coisa, vocês veem aí uma forma que vocês acharem melhor para escrever, tá? Pode começar escrevendo aqui, terminar aqui, mas aí vocês vão colocando, ó, breakfast, lunch, dinner, segue aí
os quadrinhos e as linhas, tá? Nesses 2 outros quadrinhos, vai ser sobre alguém da sua casa. Você vai escolher 2 pessoas da sua casa e vai falar, vai perguntar para ela, tá bom? O que ela costuma comer em cada uma dessas refeições e vai escrever aqui, tá bom? Você pode escrever aqui, ó, no cantinho, em cima, aqui, ó, você pode escrever quem é, você pode colocar se é o papai, se é a mamãe, se é o irmão, você pode identificar, tá bom? E aí você vai perguntar. Você pode treinando aí essas perguntas, a pergunta em inglês que nós aprendemos, né? What do you usually have for breakfast? What do you usually have for lunch? What do you usually have for dinner? Tá bom? Então vocês vão treinando aí as perguntas, essa perguntinha aí bem legal. Bom, por hoje é só. Nós aprendemos bastante coisa, relembramos bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, que eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando vocês aí, ó, fazendo um lembrete bem rapidinho e bem importante. Não se esqueça de lembrar o papai e a mamãe aí para fazer a sua rematrícula, isso mesmo, fazer a sua rematrícula para estarmos juntinhos no ano que vem, aprendendo mais coisas novas, mais coisas legais, tá bom? Então lembrem eles aí para fazer a rematrícula de vocês. Então por hoje é só, beijos, até a próxima, bye bye!